Amigas e amigos, eu tenho insistido aqui nos últimos vídeos sobre esta nova ofensiva da Operação Lava Jato. Eles foram jogados na defensiva por conta das revelações das suas maracutaias, dos seus crimes, das suas corrupções, das grossas, e agora partiram para a contraofensiva. É uma lógica de partido político, de facção criminosa, de partido político de caráter nazifascista, consequentemente criminoso. Dizem por aí que isso é faro jornalístico. Não concordo. Isso é só questão tão somente de observar as tendências, observar os movimentos, o que se fala, fazer a leitura, ver as coisas que estão por trás das coisas. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o outro lado da notícia. Bem-vindas, bem-vindos para este lado da notícia. Quero pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, para você dar o like, comentar, compartilhar, enfim, ajudar a divulgar este ou outro lado da notícia. Retomando a questão, está aí na praça mais uma fase da Operação Lava Jato, que é uma coisa, né, de uma nojeira impressionante. Para se ter uma ideia, quem está à frente desse aí é o Quequezinho, né, uma espécie de clone do Deltan Dallagnol. Né, o Deltan Dallagnol fica nas sombras, é impressionante como ele se esconde. Ele não dá as caras, né, ele só fica operando ali. Ele é uma espécie de uma eminência parda, né, é o chefão ali da quadrilha, né, junto com o Sérgio. O Sérgio Moro tem que falar mais, porque assumiu aí uma posição mais na linha de frente, como ministro da Justiça, né? Então, quando ele fala, hoje mesmo tem uma atividade em Brasília que ele está lá de novo falando, repetindo as mesmas questões. São três coisas que ele fala: corrupção, que ele não consegue falar corrupção, não consegue por problemas intelectuais, e democracia, ele associa corrupção com democracia, e a sociedade. É um mantra, assim, que eles ficam repetindo mais ou menos no mesmo diapasão. Todos eles, né, e o Sérgio Moro é o que mais fala disso. Tem ministros do STF, daqui a pouco eu vou falar de um deles que também tem exatamente este vocabulário paupérrimo, rarefeito, né, de rodapé. Mas eu estava falando aqui do Pozobon. Logo de manhã ele postou lá no seu Facebook o seguinte: em curso agora a 79ª fase da Operação Lava Jato. Bom dia! Pois eles deram entrevista coletiva e ele falou depois, um pouco mais tarde, tem uma outra declaração dele aqui, algumas coisas que ele postou lá. Por exemplo, ele disse no Facebook dele: a Operação Lava Jato caminha bem, caminha sem pressa e ainda tem muito trabalho a fazer. Não podemos adiantar os próximos passos, mas podemos antecipar o nosso compromisso de que, enquanto forem constatadas ilicitudes, tomaremos todas as providências legais e cabíveis. Isso aqui soa como uma ameaça. É o é o xerife Quequeque. Vem que tem, pode vir, vem. Um bostinha de rolinha, né, como eu já falo dele aqui. Outra frase dele, depois ele volta, né? Apenas em 2019 já foram propostas 27 denúncias, deflagradas 12 novas fases da operação e recuperados mais de 1,6 bilhões para os cofres da Petrobras, União, Estados, e o ano ainda não acabou. Novas ameaças aqui no ar. Vocês recuperaram esse dinheiro como? De onde? Né? Esclareça aí, ô Quequeque. As coisas têm que ter honestidade. Vocês não são os donos da honestidade? Veja bem o comportamento, né? Vejam bem como se comportam esse tipo de gente. Ele diz aqui mais ainda, né, que hoje foi deflagrada essa nova fase aí que apura repasses suspeitos de 132 bilhões do Grupo Oi para empresas de Fábio filho do Lula, filho do ex-presidente Lula, e nem vai. Quem fez uma matéria que eu considerei assim não foi uma matéria honesta, porque não tem honestidade na mídia, né? Mas eles vão lá, dão entrevistas, falam. Nessa entrevista coletiva foi uma vergonha, ninguém perguntou nada, que, né, se aproveite do ponto de vista jornalístico. Devia perguntar questões elementares, porque para entender melhor tudo isso é necessário começar aqui com o que o UOL, na verdade, diz aqui que é o outro lado, né? Diz aqui que
a defesa de Fernando e Calil Bittar, que são os donos dos sítios de Atibaia. A acusação é de que a Oi, não sei o que, comprou o sítio em troca de uma medida do Lula para um negócio, enfim, não dá para detalhar tudo aqui. Dizendo que em troca dessa medida do Lula, a Oi comprou o sítio de Atibaia e deu para o Fernando Bittar, o filho do Lula, essas coisas. É uma coisa tão nojenta, abjeta, né, vergonhosa, mentirosa, que a gente fica... É sempre aquela questão que eu digo, né? A gente acredita porque está lendo, está ouvindo, né? Aí diz aqui que a defesa de Fernando e Calil Bittar, que são os filhos do Jacob Bittar, amigo do Lula desde os anos 70, foi sindicalista, eu sempre falei dele aqui, né? Conheço pessoalmente diz aqui que o advogado, a advogada, na verdade, Luísa Oliver, de todo modo, informa que entregou ao Ministério Público Federal há mais de 2 anos todos os documentos comprobatórios de prestação de serviços das empresas. A história que diz que houve desvio de dinheiro, não sei o quê, mostraram, está aqui ó, a comprovação, nós prestamos serviço, o serviço foi feito, algo parecido com o mensalão, a farsa do mensalão. Acusaram, assim, mas cadê? Está aqui, ó, os documentos todos aqui provados, né? O tal da VisaNet, do Banco do Brasil, aquelas coisas todas, enfim, que já foram devidamente esclarecidas. Aqui é a mesma coisa. Agora, os malandros da Lava Jato requenta que isso aqui é aquela fase que resultou no sequestro do ex-presidente Lula, no primeiro sequestro, aquele relâmpago. Eles reavivaram aquilo lá, foram mexer naquilo lá. Tem malandragem nisso ou não tem? Aí diz ainda aqui a advogada, né, que ela diz, no que se refere à aquisição do sítio de Atibaia, o próprio Ministério Público Federal reconheceu na ação penal que apura as reformas que ficou demonstrado que os valores utilizados são lícitos e foram originador do pai de Fernando e Calil, o Jacob Bittar. Quer dizer, eles apresentaram todos os documentos, isso aí não joga fora. Vamos reabrir o caso aqui, vamos acusar o filho do Lula, né? Tem um detalhe, a polícia, ali, como são facções criminosas, eles não se entendem, né? Ficam disputando a delação do Palocci, foi um caso típico disso. A Polícia Federal queria a delação, a Operação Lava Jato não queria, porque poderia ser flagrada em delito, né? Sem contar as barbaridades, as mentiras do Palocci muito flagrantes, né? Muito óbvias, muito evidentes. E a Polícia Federal que aceitou, né? Depois houve outras decisões, enfim. Aqui é a mesma coisa, eles pediram a prisão do Lulinha, do filho do Lula. E a juíza, vou até ler aqui o que ela disse, que é aquela juíza lá, aquela Gabriela Hardt, que ela disse o seguinte, que... como é que foi? Ela negou o pedido da Polícia Federal, a turma dos QQQs também negaram lá, o Ministério Público, diz que é o Ministério Público, eu imagino que seja a turma da Lava Jato, que ela disse aqui que isso já foi, o quadro probatório acima descrito é mais do que o suficiente para caracterizar a causa provável a justificar a realização das buscas e apreensões, no intuito de buscar novos elementos de prova visando aprofundar as investigações. Quer dizer, ela está se referindo ao caso lá, quando o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro, que eles fizeram buscas e apreensões, agora querem fazer de novo, faça de novo. Ela não fala isso, né? Diz que o quadro probatório acima descrito é mais do que suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização das buscas e apreensões requeridas. Quer dizer, já teve o caso lá, vocês querem fazer de novo, faça de novo e tal. É a juíza Gabriela Hardt, é essa aí que, né, condenou Lula, essas coisas todas, né? Agora, tem um outro detalhe também, que é muito ilustrativo do comportamento que eu sempre digo aqui desses procuradores criminosos, né, que compõem aí é formação de quadrilha isso, né, como diz bem o Glenn Greenwald, que ele disse aqui, o Robertson Pozobon, lá pelas tantas, na entrevista, não há almoço grátis. É uma frase típica de porta de banheiro de rodoviária, isso aqui não sei nem se caberia em porta de banheiro de rodoviária, porque as portas de banheiro de rodoviária já estão cheias de frases lá do Carlos Fernando dos Santos Lima. Isso aqui nem sei onde que poderia por essa frase aqui. Isso aqui é uma cópia de um ícone do neoliberalismo, né, do Milton Friedman, essa turma toda aí, os teóricos, alguém está pagando, né? A lógica deles é o seguinte, a lógica do capital, quer dizer, o capital está pagando para você trabalhar, portanto eu uso sua força de trabalho do jeito que eu bem entender aqui. Você não vai almoçar de graça aqui porque eu sou o dono do capital. Aí o trabalhador poderia dizer, muito menos vocês que não trabalham.
Aqui vocês não almoçam, cambada. Vão trabalhar se quiserem almoçar. O Lênin dizia, né? Quem não trabalha não come. Esse é o lema do socialismo. Também parece que é uma questão bíblica. Né? Quem não trabalha não come. Vão trabalhar, cambada. É aqui, ó, o Robertson Pozão, vai trabalhar, ó. Trabalhar aí, ó, investigar direito aí as coisas para você almoçar. Você está almoçando de graça. Enfim, entra aí pro rol das frases de porta, de banheiro, de rodoviária, sei lá do que mais. Aí ele diz aqui, se uma empresa paga outra por um serviço e esse serviço não prestado, o serviço contratado era mas o pretendido era outro. Ué, por que vocês não mostram os documentos que a defesa apresentou lá atrás, como diz aqui a advogada do Fernando e do Calil Bittar, filhos do Jacob Bittar? Por que vocês não mostram? Vocês estão escondendo o quê? Tem medo do quê? Mostra aí, ô, quer? Acorda, menino! Como diz aquela apresentadora da televisão. Se a gente for esticar o assunto aqui, vai muito longe, né? Aí a gente vê como eles vão formando um conluio, como é um conluio, né? Como eles vão se manifestando. O frasista de porta de banheiro de rodoviária, o Carlos Fernando dos Santos Lima, escreve lá no seu Facebook o seguinte, uma frase típica que caberia em qualquer banheiro aí de rodoviária, sei lá, qualquer lugar aí, no Bahamas, ficaria bem na porta do Bahamas, do banheiro do Bahamas. Usar mensagens roubadas, falando aqui do The Intercept Brasil. Prova ilícita por definição, como se eles não fizessem isso. Criminosos, contumazes, né? Cansaram de roubar provas e divulgar. E venderam. Não sei se venderam por dinheiro, né? Venderam, divulgaram e para a Globo. Né? O sequestro do Lula, nesse caso envolvido agora, é bem típico disso. Para punir um membro do Ministério Público por ter supostamente dito a outro que uma instituição está cheia de bandidos, só demonstra que realmente estamos longe de um país em normalidade constitucional. Todo o meu respeito a Júlio Marcelo. O Júlio Marcelo, no caso, ele disse que o TCU, o caso aqui envolve o TCU, deixa eu ver aqui se eu acho aqui a matéria que ele fala disso, que ele disse que o TCU estava cheio de bandidos. Aí agora o TCU está denunciando ele, investigando ele, está investigando coisa do tipo, que eles usam lá muito o canal deles, né, o veículo, o órgão oficial da Lava Jato, que é o antagonista, esse esgotinho nauseabundo de corruptos, né, que diz aqui que o plenário do Tribunal de Contas da União acaba de decidir, por maioria, requisitar ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, acesso às mensagens roubadas pelos hackers para fundamentar uma representação contra o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, em suposto diálogo divulgado pela revista Veja, em parceria com o Intercept. Oliveira teria dito a Deltan Dallagnol, que o TCU estaria infiltrado de bandidos. Ué, se vocês estão falando isso, né, um jornalista pode falar, você pode chegar a uma conclusão, né, mas é comum mas se dizer, isso é banditismo. Eu falo aqui, né, isso é prática de banditismo. O antagonista, por exemplo, é useiro em vezeiro de usar prática de banditismo. A Lava Jato, como diz o Glenn Greenwald, né, isso é prática de banditismo. Do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e tal. Esse Robertson Pozobon, por exemplo, quezinho, né, meio clone, né, do Deltan Dallagnol, porta-voz, ele é o que estava articulando aquela lavanderia Lava Jato lá junto, que eles queriam pôr as esposas como laranjas. Vocês lembram disso? Foi recente agora o The Intercept do Brasil que revelou para pegar 2,5 bilhões de dólares que eles negociaram nos Estados Unidos. Lavanderia Lava Jato. Tem o caso do mensalão da Lava Jato, o Januário Paludo, ele tem os filhos do Januário. Isso é muito sintomático. Os filhos do Januário, e ele que recebia a propina, segundo aí o doleiro do Sérgio Moro, aí, o doleiro dos doleiros, né, o tal do Dario Messer. Aí tem também um procurador deles lá, o nome dele é Júlio Noronha, um deles lá que fala no jornal O Tempo de Minas Gerais, que ele disse que a Lava Jato, a maior operação contra a corrupção já realizada no Brasil, está longe de terminar e a tendência é que o ritmo de trabalho aumente.
É o que garante o procurador, diz aqui a matéria, o Júnior Noronha, que atua na Força Tarefa e tal. Na última semana, a operação chegou a uma cifra importante, já são 4 bilhões recuperados aos cofres públicos desde o começo de 2014. Só isso vocês recuperaram? Sequestraram tanta gente, ameaçaram tanta gente e só recuperaram, segundo aqui, 4 bilhões de reais? E vocês prestaram contas desse dinheiro que vocês dizem que recuperaram? E vocês prestaram contas como que vocês recuperaram? Vocês sequestraram gente, ameaçaram e tal. Já dei vários exemplos aqui do modus operandi, do sequestro da Operação Lava Jato. Quanto custa a Operação Lava Jato para os cofres públicos? Vocês gostam desse termo, né? Parece uma coisa assim meio... É um fetiche, né? O Deltan Dallagnol só fala, Lava Jato, os cofres públicos, recuperou para os cofres públicos. É uma fixação, né? Uma coisa assim, é fetiche. Vocês gostam de cofres públicos? E aí é nota para cá, nota para lá. Aí vamos lá para o STF, tem o ministro Fux, Luiz Fux, lavajatista, até a medula, o famoso Fux, o topetão da Globo, né, que ele participou de um evento que, em palestra no Conselho Nacional do Ministério Público, eles se organizam, eu falo sempre que soltam notas, se apoiam, eles mesmos se investigam. Vocês vejam que é um conluio mesmo, uma quadrilha, né? E aí ele falando lá para a turma dele, evidentemente que ele se sente em casa, né? Ele solta o verbo, né? Solta a língua, que ele disse que o Moro elogiou. O Moro, né? Diz que o Sérgio Moro... Como é que foi que ele disse aqui? Ele disse que fez críticas ao trabalho de uma parte da imprensa na cobertura das mensagens divulgadas pelo site Intercept Brasil. Ô, ministro, liberdade de expressão aí, respeita a Constituição, seu lavajatista. Aí ele diz aqui, não se pode admitir que o jornalismo compre uma prova roubada e lave essa prova. Lavagem de notícia espúria, afirmou. Primeiro, o senhor tem que provar o que o senhor está falando. O senhor está falando uma mentira. O Glenn Greenwald já falou várias vezes que não comprou nada. Como jornalista, a Manuela Dávila recebeu e passou para o Glenn. A fúria deles é porque né, isso estourou e revelou a sujeira deles. Isso é ódio, né? Isso é ódio, a contraofensiva é essa mesmo. Aí ele diz aqui, o que ele fala aqui do Moro? É interessante que ele fala do Moro, né? Do juiz Sérgio Moro, que ele diz que chamou o juiz, né, de que mudou a percepção de impunidade entre os poderosos do país. Eu não sei quem são os poderosos, a minha percepção mudou bastante. Que eu percebi logo que vocês começaram que vocês eram uma quadrilha. Uma facção criminosa, a Lava Jato, eu digo, espectro da Operação Lava Jato. Formaram uma quadrilha. E o Glenn simplesmente comprovou isso com as mensagens que o senhor diz aqui de maneira mentirosa. O senhor está mentindo, seu ministro. O senhor diz que a lavagem de notícias, que as informações foram compradas, calúnias, difamação. O senhor poderia ser enquadrado aqui na legislação brasileira e tal. E ele disse, que ele falou aqui que o endurecimento das leis é muito importante, e a lei vem da casa do povo. Então, falando essa história aí da segunda instância, o desespero do Sérgio Moro para aprovar, e diz que o Sérgio Moro é um grande brasileiro, e que o ex-juiz da Lava Jato mudou a percepção, então. Vejam bem que é exatamente um conluio, é uma turminha que se junta para fazer esse tipo de coisa, quer dizer, dar respaldo. Aí certamente vem editoriais aí. Pode esperar, é uma retomada de uma ofensiva, né? Aí que eles perderam terreno, obviamente, com as revelações dos crimes, né? E isso que eu venho dizendo aqui. Ou seja, muita gente boa está falando de eleições, e não está prestando atenção no avanço dessa quadrilha, dessa facção criminosa. Eu considero isso muito grave. É preciso unir forças, eu tenho falado aqui, para a gente defender a democracia e dizer o seguinte, este partido da Operação Lava Jato é um partido nazi-fascista que atenta contra a democracia. Para o projeto do Bolsonaro, para o projeto do Paulo Guedes, que são as outras duas facções criminosas, isso é fundamental. Esse método de trabalho, né, de destruição. Veja a gravidade da coisa, eles chegaram a pedir a prisão do filho do Lula. Isso é muito grave, não é qualquer coisa. Uma ameaça, uma afronta, é um descaramento. Essas falas aqui do do Robertson Pozzobon, é gente descarada, uma afronta
Né? Eles estão sendo desmascarados. Pegamos aqui, falo da galinha no saco. A galinha no saco aqui do Pozobon. É você ou a galinha que está falando? A galinha. A galinha no saco aí. E ele sai correndo. Então esconde a galinha e volta. Eu sou o xerife. Tentando falar grosso. Né? Mas aí tem um problema. Né? Eles, quando vai falar grosso, porque é o problema da convicção do cínico. Não tem como falar assim, chegar com uma postura assim, ó, eu quero falar aqui, né, que tem isso, que tem aquilo, nós vamos fazer isso, tal. O Sérgio Moro mesmo, ó, nós vamos aqui combater a corrupção, fazer o Deltan Dallagnol também, ó, nós precisamos, né? Não, é o que não tem almoço grátis, a galinha no saco, e o Sérgio Moro, um fusca enguiçado, né, umas marrecadas, e vem o Deltan Dallagnol, da Lava Jato, dos cofres públicos, mas explica aí, gente, vocês não estudaram, vocês não têm cognição, não conseguem explicar o que vocês estão fazendo? Essa fase que vocês deflagraram agora, que é a Operação Lava Jato, eu acho que é uma espécie assim de tudo ou nada. Né? Eles vêm, as ameaças do Pozobon aqui, é bom a gente pôr as barbas de molho, né? Que eles vêm aí com mais crimes, com mais sequestros. Isso aí, possivelmente, eles devem ter feito o seguinte cálculo, isso aí levantaria uma onda, né, de indignação, prender o filho do Lula, né? Seria aí uma espécie de um tiro no pé. Vamos trabalhar melhor a coisa, então, né? Vamos aprovar primeiro lá a tal da segunda instância, ver se a gente consegue passar o pacote anticrime lá no Senado, depois o Bolsonaro sanciona e tal. Daí a gente arruma uma boa condenação em segunda instância e prende meio mundo. Prende meio mundo. Inclusive o ex-presidente Lula. Essas coisas, é que eu falo aqui, a gente tem que prestar atenção nos movimentos, ver as coisas que estão por trás das coisas. É importante as eleições são importantes de 2020, 2022, é preciso pensar, trabalhar e tudo mais, mas é preciso pensar no agora. E no agora é a marcha do nazifascismo para destruir a democracia, para acabar com a esquerda, para amordaçar o povo, para exterminar o povo, prender o povo e criar aqui sim uma normatização do estado de exceção. É um golpe. Não subestimemos isso. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para que você se inscreva, para que você compartilhe, dê o like, divulgue. Um abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima.